Luz. Sejam todos muito bem-vindos à Renascido Luz. É uma alegria imensa recebê-los nesta noite especial, um momento de união, conexão espiritual e celebração do amor de Deus. Aos que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos e abraçados por esta casa, que agora também é de vocês. Pedimos gentilmente que desliguem os celulares ou mantenham no modo silencioso. Nossa celebração terá início com os louvores, seguidos da leitura do Evangelho, comentada pelos médiuns Renato Barbosa e Ricardo e seus mentores, Dr. Almeida e o Casar, e o nosso momento de meditação. Dando continuidade aos propósitos do estresse, teremos como tema na noite de hoje os vícios e a compulsão. O Dr. Almeida anunciará na noite de hoje o nome de mais 3 passistas que serão chamados ao desenvolvimento mediúnico, juntamente com os que já foram chamados. O passe será coletivo, seguindo da água fluidificada e encerrando com a bênção final e a nossa ceia, preparada sempre com muito carinho. Aproveitem para acompanhar e compartilhar o nosso trabalho nas redes sociais, @renascidoluz.maringá. Marque-nos em suas publicações e ajudem a espalhar essa mensagem de luz. Os atendimentos da casa são realizados de forma gratuita, não havendo atendimento domiciliar. Ninguém está autorizado a falar pela casa, a não ser o médium Renato Barbosa. A casa não possui nenhuma comercialização de produtos ou serviços. Todos os contatos realizados com a casa são efetivados pelo WhatsApp oficial. Se sentirem no coração, contribuam com a nossa missão por meio de doações via Pix, QR Code atrás das cadeiras e nas caixas de doação aqui disponíveis. Sua generosidade faz toda a diferença. Programação da semana. Às segundas-feiras, às 19h30, grupo de estudos. Para agendamentos, falar com a Edileide e a Mimi ao final da celebração. Aos sábados, às 10 horas, cirurgias espirituais por ordem de chegada. Agora, convido a todos a ficarem em pé para juntos fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Uma boa celebração a todos. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no seu coração, dá-me forças pra continuar, matando a promessa.
ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. De amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Graça em teu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. E meu Deus está no meu coração, e nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que clamam aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. E aí, na igreja, louvar comigo. Solta a sua voz, deixa ela sair do seu coração, louva a Deus esse momento. Não consigo ir além do seu olhar, tudo que consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se eu posso adeusar, sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho. Chore se o mundo ainda não. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te perdoar, se o mundo te fizer cair. O mundo eu consigo só admirar, mas se eu posso adeusar.
Barbosa e também nosso médium Ricardo. Toda energia fluindo espiritualmente, consagrando essa água, todo aquele que tomar essa água recebe fluido espiritual em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Doutor Almeida, conselho espiritual, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Conselho espiritual, doutor Almeida. Todo aquele que tomar essa água, recebe fluido espiritual em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Conselho espiritual, toda vida, todo aquele que comer deste alimento, receba a unção espiritual em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Boa noite, meninas e luz. Boa noite. Não estou acostumado com essas tecnologias não, tá? A gente está testando hoje para ver se vai ficar bom, é mais confortável. Pessoal, eu queria agradecer a todos que participam desta casa, que ajudam esta casa. Queria agradecer as pessoas que nos ajudam para entregar o alimento às pessoas carentes. Nós estamos fazendo de uma forma... Oi? Então diminuído, tá bom, uma coisa não é possível. E a gente queria agradecer a todos que participam, que nos ajudam a manter esse trabalho do Dr. Almeida. Hoje o doutor vai chamar mais passistas para o desenvolvimento e queria agradecer de todo o coração. Nós estamos com uma rifa para poder ajudar a igreja. Se alguém tiver interesse em pegar, nos ajudar, levar talão para vender, que a gente quer ver se a gente consegue até o dia 21. E também a gente quer fazer um Natal solidário, né? Se alguma pessoa também quiser trazer panetone, para que a gente possa entregar alimento. Quando eu entrego cesta no final do ano, normalmente eu coloco chocolate, alimento, refrigerante, porque as crianças, né, as famílias necessitam de alimento, mas as crianças ficam muito felizes quando a gente põe chocolate, né, algo assim. Outra questão que eu queria dizer, vocês gostaram da nossa árvore? Ficou bom? Ficou bonita? Sabe o que eu senti hoje aqui? Eu estava dando uma analisada na árvore aqui hoje, e aí eu ficava olhando para essa árvore e eu falei assim, eu sei, a nossa árvore tem algo diferente. Todas as árvores de Natal são bonitas, né? Eu achei que tinha algo diferente. Ó, isso é coisa minha, tá? Não foi o espiritual que falou. Mas olha bem para a nossa árvore se ela não lembra o manto de Nossa Senhora. Né? Assim, maneira de falar, né? Então não foi nada pensado, mas hoje eu olhei para ela, tem algo espiritual aí, né? Acho que Deus, ele nos dá essa beleza, né? E é muito bonito, né? Mas isso é coisa minha, tá? Não é espiritual não. Eu fiquei olhando para a árvore e falei, nossa, essa árvore parece, né? Acho que por conta de cima. Meu muito obrigado pela doação da árvore. Meu muito obrigado por todos que ajudam esta casa, que é uma bênção, o que o Dr. Almeida vem fazendo nas nossas vidas, com a cirurgia espiritual, vem fazendo com a transformação das famílias. E hoje a gente vai ter um tema, né, que é a compulsão e os vícios, e até agora eu não sei de uma palavra que vai ser dita. Então a gente vai sempre ser conduzido pelo nosso mentor, tá bom? Agora eu vou chamar aqui a Tânia
para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. O mal e o remédio. Santo Agostinho. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos nossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascesse nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós, que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitudes e ventura os vossos dias. Dar-se-á, não reconheçais do seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deixado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haver-nos querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada aos que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar no corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de angustiantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbilidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvai em poucos dias. Se esvai os poucos dias brumosos do presente. Não vos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição.
O Senhor apôs os seus selos em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé, por amparo ficará sobre a sua lente, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, quando ele se torcer de convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. E todos os seres elevados os abençoem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos entender o Evangelho de hoje, o mal e o remédio. Eu gosto muito do Evangelho de hoje porque a primeira vez que eu li essa passagem, eu me curvei ao espiritual e pedi, num momento de aflição, eu pedi uma resposta para aquele momento. E então abriu a passagem, o mal e o remédio. O Evangelho de hoje nos dá a solução para tudo, independente do que seja, nós passamos na nossa vida. Seja aflição, seja dificuldade, seja dor física, dor emocional, dor espiritual. A fé é o que nos move, a fé é o que nos fortalece. Jesus Cristo nos ensinou que se você tiver fé que aquela montanha se transportaria daqui para ali, ela iria se transportar. Então, se Jesus Cristo disse, quem somos nós para questionar? Santo Agostinho traz no Evangelho de hoje o exemplo de Jó, um dos grandes servos de Deus que esteve no Antigo Testamento. Ele esteve diante da maior miséria que qualquer ser humano, além de Jesus Cristo, pode ter passado. Ele esteve doente, ele perdeu seus filhos, perdeu sua família, perdeu seus bens, tudo, menos a fé. E ele creu que se ele persistisse na fé em Deus, em Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ele passaria por tudo aquilo, ele seria recompensado, ele viveria o amor de novo e a vida de novo. Numa das respostas de Deus para Jó, ele disse: não sou eu o teu Senhor? Você não crê? E ele então crê. E assim, no final de toda a miséria, de toda a dor, ele teve sua família, seus bens, sua saúde, seus amigos de volta, multiplicado assim várias e várias e várias vezes, porque ele glorificou o nome do Senhor diante de tudo que ele passou. O maior ensinamento desse Evangelho, juntamente da fé, é, diante de tudo, a gente sempre glorificar o nome do Senhor, porque Ele sabe de tudo, além de todos nós. Então, se nós estamos passando por certa situação, por certo momento, Deus está ao nosso lado, olhando por nós e nos amparando, se assim você tem fé que Ele esteja. Porque tem que ter o seu livre-arbítrio também, você tem que querer. Ele está sempre do seu lado, mas desde que você olhe para Ele, desde que você peça por Ele. Nós temos que fazer a nossa parte também. E a nossa parte no Evangelho diz que é a fé. Esse é o entendimento que eu venho transmitir para vocês no Evangelho de hoje. Vou passar a palavra
palavra para o nosso médium Renato Barbosa. É de dar orgulho, né? Pela sabedoria, pela maneira de aceitar o espiritual. Que bênção! Que possa o Ricardo levar a luz espiritual a todas as pessoas, como todos nós que estamos aqui fazendo um trabalho para Deus. Nesse momento, eu vou chamar a Gi novamente. Nós teremos o nosso momento de ofertório para ajudar esta casa, ajudar o trabalho do Dr. Almeida. Em seguida, eu vou falar do tema para vocês e depois a gente já vai estar na presença do Dr. Almeida. Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que a saúde roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. O que antes no alívio tem o sofrimento. Não permita que a saúde roube sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim.
Que lindo! Que bênção! Então, pessoal, hoje nós temos aí um tema para a gente falar sobre o direcionamento do Dr. Almeida dos vícios e da compulsão. A dificuldade que as pessoas têm de vencer o vício, seja qual ele for. É muito difícil, a luta é muito grande, o vício do álcool, o vício das drogas, é uma luta muito grande. A ciência tenta tirar você dos vícios com remédios, com medicamentos ali, na verdade dopando você para que você sinta ajuda de conseguir sair dos vícios. O espiritual, ele tem uma outra forma de tirar você do vício. Ele tem a forma da energia no seu campo espiritual. Então você precisa, quando você tem um vício muito grande na tua vida, o jogo hoje em dia está viciando muito as pessoas, você precisa fazer um propósito com Deus e acreditar que é possível você sair dos vícios. Vocês não acreditam, as pessoas reclamam de vício em tudo, porque o vício está ligado a tudo. Esses dias uma pessoa me ligou e falou assim para mim: Renato, eu estou com um problema muito sério. Daí eu falei: fala qual é o seu problema, se eu puder te ajudar. Ela falou assim: é que meu marido é viciado. Eu falei: nossa, você está sofrendo? Qual é o vício dele? Ela falou assim: é que ele gosta de fazer muito amor. Eu falei: agradeça, porque hoje em dia está difícil, né? Então você vê que tem vício que é complicado, mas tem outros que destroem a vida da pessoa completamente. Essa noite você pode se direcionar para um vício que você tem, se for o vício do jogo, que é o mais atual, né? Porque antes não se falava tanto, todo mundo sabia disso, mas eu conheço pessoas que perdeu o carro, que perdeu o caminhão, que perdeu a casa por conta do vício. Só que agora o vício está na mão das pessoas, ele está na mão dos jovens, não precisa mais ir no lugar para jogar, basta pegar o celular e tem o tigrinho e tem outros milhares ali na palma da sua mão. Eu tenho um caso aqui na igreja que a pessoa perdeu 30 mil reais e o marido ainda não sabe disso, e ela pediu para me contar para ele. Então vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai tentar amenizar a situação. Então você vê 30 mil reais perdidos no jogo. Então hoje o jogo, ele é um vício que está consumindo as pessoas, e quando a pessoa perde, veja bem o que acontece, bate um desespero, as pessoas ficam desesperadas, e nesse momento do desespero, vocês sabem o que acontece? É a hora que a energia contrária age, e a pessoa até pensa em tirar sua própria vida. É muito sério, porque bate o desespero. Você imagina como ela se sentiu. Ela perdeu 30 mil reais, tem conta para pagar, o marido não sabe que isso aconteceu, as despesas vão chegar, e aí? A pessoa entra em desespero. Então, esse vício que está muito forte nas pessoas hoje do jogo, acaba canalizando uma energia contrária, e é nesse momento que até mesmo os obsessores vão agir. É nesse momento que ele vai pegar você na sua fraqueza. Por quê? Por que ela veio me pedir essa ajuda? Porque ela está com medo de contar para o esposo. Você imagina, trabalhador, né, viaja, caminhão, tudo, e de repente ele vai descobrir que 30 mil reais foi perdido no jogo. É muito sério isso. Então é muito necessário que as pessoas entendam, quando ela está viciada em algo, ela precisa admitir, ela precisa olhar para ela e dizer: realmente eu tenho esse vício, eu preciso de ajuda. A espiritualidade, ela pode curar um vício? Pode. Nós temos exemplos vivos aqui, né? Que ela está erguendo a mão ali, ela buscou, né, a espiritualidade, o Dr. Almeida, e graças a Deus, né, faz um ano, gente, né? Verdade. Pode vir aqui. Não precisa ter vergonha, mas pode falar. Faz tempo que eu quero dar um testemunho. Eu sou ex-dependente químico. Na verdade, a gente não tem ex, a gente é adicto para a vida inteira. A gente tem que policiar. E a espiritualidade, quando eu cheguei aqui, eu estava grávida do Miguel, dia 25 de janeiro
fui para casa da minha mãe, que eu estava na rua. Eu andava que nem mendigo no centro, deixava minhas duas pequenas em casa, chorando e vinha para usar droga, sem saber. Aí, quando eu internei para ganhar o Miguel, eu já tinha conhecido a igreja, já estava fazendo a cirurgia espiritual todos os sábados, que daí eu parei de vir, que eu me internei, né? E foi através daqui, das cirurgias, e lá dentro do hospital eu pedi a doutora Almeida, eu não posso perder meu filho. Fiquei 22 dias dentro do hospital com alta para sair, e eu não saía porque esperando a ordem judicial, e pedindo para Deus e doutor Almeida, Renato, né? E eu consegui tirar meu filho do hospital e estou aqui na igreja até hoje, desde janeiro. Estou aqui, então, agora estou trazendo minhas filhas, meu marido veio um dia, também está na luta com a dependência, mas faz 3 meses que ele está livre. E a gente está na luta. E eu estou vindo e é através daqui, foi o doutor Almeida, Deus, os passistas me acolheu, que eu cheguei aqui magra, todo mundo, eu tinha vergonha da situação. E tô aqui, tô forte. Que bênção! E eu sempre falo uma coisa assim, gente, é igual para todo mundo. Quando eu falo isso, tem pessoas que não acreditam muito que é igual para todo mundo. Ela chegou aqui num estado muito difícil, mas ela se colocou na presença de Deus. Então ela acreditou que era possível. O doutor Almeida acolheu. Ele usou uma energia espiritual para conter, e ela sempre falava para mim, a abstinência está muito forte. É muito forte, eu não estou aguentando. Naquele momento eu fazia intervenções de energia espiritual para poder ajudá-la. Então, é possível. A pessoa precisa realmente acreditar que é possível. E quando a gente fala de vício, muda um pouco a palavra, mas a compulsão também, ela está muito ligada a isso. O que é você ser compulsivo? O compulsivo, ele acha assim, que ele vai nas compras, principalmente quem tem compulsão por compra. A compulsão, ela está em todas as áreas, ela está por chocolate, ela está por várias questões. É quando você faz a sua fuga. Então você vai no shopping, começa a comprar sabendo que você não pode, sabendo que o teu cartão já está estourado, e você tem uma sensação de alegria naquele momento. E muitas pessoas não saem da compulsão porque ela não admite que é uma doença. A compulsão é uma doença. Eu conheço pessoas que compravam as coisas e guardam no guarda-roupa 1 ano e não usam. Entende? Porque ela comprou sem vontade, comprou porque é bonito, mas ela não usa. Ela simplesmente guarda, e aquilo pode até estragar no guarda-roupa, ou depois ela vai doar para alguém. A compulsão é algo muito sério. A compulsão, ela também atinge os casais até na dependência emocional. Sabia disso? Por quê? Porque você tem a necessidade da pessoa do seu lado. É uma espécie de compulsão também. Se a pessoa não está do teu lado, você não se sente bem. Então, acaba criando uma dependência que está ligada à compulsão também. Então, tudo aquilo que você tem um desejo muito forte e que você não consegue conter esse desejo, ele está ligado à compulsão. Então, você só se sente bem com aquilo. Umas pessoas são compras. Eu conheço pessoas compulsivas por comida. Aí eu perguntei para o doutor, falei, doutor, por comida eu nunca tinha visto. Ela compra, enche o freezer assim até estragar tudo, sabe? É uma lotação. No caso dela, foi explicado pela espiritualidade que veio sim de outra reencarnação, do qual ela sofreu muito, ela passou muita fome. Então, nessa encarnação atual, ela sente a necessidade de encher a casa de alimento. Então, estraga nas partilheiras, nos armários, o freezer fica lotado. E você sabe quantas pessoas moram na casa? Só ela. Então, você vê, tudo tem que ter entendimento. Então, até a compulsão também, o que a espiritualidade vai nos explicar? Da onde ela está vindo? Isso que eu acho muito bonito do espiritual. Nós conseguimos saber da onde a compulsão está vindo. Por que uma pessoa até então não jogava e agora ela está jogando? Da onde está vindo isso? Nós temos que buscar a causa, para a gente saber exatamente da onde está vindo essa energia. Gente, não tem para onde correr. Nós somos movidos por energia. E se a nossa energia não está equilibrada, nós estamos vulneráveis a várias situações da nossa vida. E a compulsão,
ela é justamente isso, o momento que a pessoa está muito vulnerável a esse tipo de questão, né? Então, tudo que oferece para ela quer comprar, ela não consegue segurar isso, e isso tem tratamento na energia espiritual, porque nós somos movidos por essa energia. E todas as pessoas, se eu pedisse aqui quem é compulsivo, nossa, vai ter muita gente que passa por isso. Isso causa intriga entre o relacionamento, causa briga na família, porque a pessoa às vezes gasta aquilo que ela não tem. Então a compulsão, ela tem que ser tratada. E o espiritual vai buscar a causa. Você vê, ela não acumulava aquele monte de alimento porque ela queria. Veio com ela. Só que ela não sabe disso, ela não lembra disso. Mas de outra reencarnação para cá, ela passou muita fome. Então ela vê o alimento, ela quer acumular. Então tem várias maneiras de entender o que é compulsão. Não é tudo igual. Mas o espiritual consegue nos detalhar para que a gente consiga entender da onde está vindo isso. Todos os problemas que nós temos na nossa vida hoje, tirando aqueles que a gente faz, temos que a gente faz, né? A gente é teimoso, né? A gente gosta, né? Que nem uma vez que eu peguei um panetone grande da Balduca, eu comi tudo, fiquei empanzinado. Gula, precisava comer o panetone inteiro daquele jeito, estufei tudo, não conseguia descansar, não conseguia fazer nada. Então tem coisas que vai ser provocado por nós, mas tem outras que nós não sabemos de onde vem e nem por que nós estamos passando aquilo. A espiritualidade consegue buscar no seu campo espiritual para entender da onde veio aquilo, por que a pessoa é assim. E isso, gente, quando eu dei o exemplo do casal lá, que a mulher pediu ajuda, isso também acontece nessa área também. Eu já atendi casos que hoje a pessoa está completamente restabelecida, né? Mas tem que vigiar, porque senão também vira um vício, a busca. Até quando você quer arrumar alguém, você tem que tomar cuidado, porque você pode criar uma busca, e uma busca muito forte, e nessa busca forte que você está querendo, a compulsão está ali. Então é onde você pode até conhecer várias pessoas e ninguém vai estar bom para você, porque você criou uma busca muito grande, está ligado à sua energia, ao seu campo espiritual. Não tem outra forma e nem outra maneira que não seja o seu campo espiritual. Você é movido por energia, e quando essa energia não está equilibrada, você vai agir por impulso, né? Ontem de madrugada quase eu agi por impulso, mas eu tenho um doutor que não deixa eu agir por impulso. Me deu uma vontade assim de ligar e falar com uma pessoa, aí eu respirei, e o meu afilhado falou assim, pergunta para o doutor. E aí eu respirei e não liguei. Então, esse impulso, ele está muito ligado à compulsão. A gente tem que tomar cuidado com esses impulsos. Por isso que tem pessoas que é totalmente dependente de outra pessoa, está ligada à compulsão também. É esse impulso que a pessoa tem. E a pessoa não vai deixar de viver por isso. É uma criação. Uma das energias também que vocês têm que tomar muito cuidado. Todos nós temos que tomar cuidado com isso que eu vou dizer agora. Gente, a gente usa uma palavra assim, fazer o achismo na vida do outro. Então você fala, você é compulsivo, você é compulsivo. Nossa, você não aguenta, você vai comprar. Você olha o outro, mas você não olha para você mesmo. Então nós temos que analisar a gente mesmo. Você entende? Então, muitas pessoas analisam de uma outra forma e não conseguem se curar, porque ela consegue. Tem pessoas que, se você conversar, ele sabe o defeito do outro assim, ó, de ponto a ponto, mas não sabe o seu próprio. Então nós precisamos entender, quando a gente tem esse impulso, nós vivemos, todos nós, pela nossa energia espiritual. A compulsão só vai ter cura quando você admitir para você que é uma doença. Ninguém vai acreditar em você, porque as pessoas não acreditam nisso, mas você admite, se coloca para o espiritual e você vai ter a cura. Tudo que você comprar, você vai usar. Aquilo que você compra e você não usa, você não precisava daquilo. E uma outra coisa também que as pessoas não sabem, você sabia que quando você faz isso, você está fazendo um desaforo com o teu próprio suor e o teu próprio dinheiro? Você sabia que isso cria uma energia ruim, contrária no teu próprio campo espiritual?
Sabe por quê? Você não está dando valor no teu suor, no teu trabalho. Você simplesmente compra, joga lá e depois de um ano aquilo está guardado. Você sabia que você vai sentir peso e angústia sem saber que é por isso? Porque você cria uma energia contrária como se fosse um desaforo a você mesmo. Eu sei que o dinheiro é teu, você trabalhou, você pode gastar o que você quiser, mas quando você age com compulsão, essa energia, ela se torna contrária a você e você vai sentir peso. Por quê? A tristeza vai vir do mesmo jeito. A fuga que você fez, ela é provisória, né? Eu conheço um caso que a pessoa chegava no shopping 10 da manhã e se deixasse ficava até 10 da noite. E um dia o marido falou assim para essa pessoa, ela voltou para casa e queria voltar para o shopping de novo, já era 8 e pouco da noite, mas o que você vai fazer lá de novo? Ela falou, esqueci uma coisinha. Ah, uma coisinha. Ele falou assim, abraça a parede do shopping então. Então você vê que nível que chega? Atinge as pessoas em tudo. Gente, se pegue com Deus, com a espiritualidade e se alivie disso. A semana passada nós estávamos aqui com o Tiago, que está sendo acompanhado pelo Dr. Almeida. Essa semana, agora, este domingo agora, não, nós não estávamos aqui porque ele não veio domingo, é a maneira de falar assim, ele estava entre nós. Essa semana ele não estava. Vocês entendem o que é a vida? Como a gente precisa se consertar e viver leve? As pessoas vivem muito pesadas demais, nessa busca constante, esse peso enorme que as pessoas sentem, essa angústia que você sente. Veja bem, um querido nosso estava aqui a semana passada, fez um pedido para o Dr. Almeida, que antes de partir, ele queria estar no aniversário do filho dele, que foi sábado, e foi concedido pelo espiritual. Ninguém vai interferir no chamado de Deus. Só que hoje, ele já não está entre nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, quando a gente tem essas compulsões, os vícios que está tirando de você um tempo feliz da sua vida, um tempo maravilhoso da sua vida, que você poderia estar amando, saindo, se divertindo, fazendo algo saudável, e você está preso na energia que te angustia, que traz aquela angústia dentro de você, e é uma angústia pesada. Eu lido com isso sempre, e às vezes você vai se perguntar, mas eu vou na igreja, eu já estou lá há um ano, e por que eu ainda sinto isso? Porque você ainda não fez realmente um propósito com Deus. Você fez um propósito com o espiritual, com o Dr. Almeida, de verdade? Você fez aquele propósito que começa na segunda e termina na terça? Se você tem uma dificuldade, seja afetiva, seja algo muito forte em você, faz um propósito com Deus e fica nele. Não adianta você buscar na carta, no tarô, no pêndulo, no cristal. Deus não precisa disso, gente. Sabe o que Deus precisa? Que você abra o teu coração, o teu sentimento e se ligue a Ele. É disso que Deus precisa. Deus não precisa. Por que Deus precisa de um pêndulo? Para que Deus precisa jogar uma carta? Mas se Ele que fez você e te conhece todos os teus defeitos, tuas qualidades, para que Ele precisa disso? Sabe o que Ele precisa? Que você se coloque diante do espiritual, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você vai sair da compulsão, você vai sair dos vícios. Por que ela venceu? Porque ela se manteve na presença espiritual. Ela não veio aqui e falou, Renato, eu tenho um vício assim, mas está difícil, semana que vem eu vou embora. Não, ela se manteve. Foi difícil? A luta é difícil, muito difícil. Ela falava, Renato, ela mandava mensagem, eu estou com abstinência, Renato. Eu falava assim, eu vou pedir por você. A energia espiritual sustentou, e não foi fácil, foi uma luta. Mas se ela está aqui, a prova viva disso, eu falo, é igual para todos nós. Eu não sei qual é o teu vício, eu não sei o que está acontecendo com você. O Dr. Almeida sabe, Deus sabe. E toda essa angústia, toda a tua dor, ela pode sair hoje aqui? Claro que pode. Só que você tem que fazer um propósito. A gente às vezes é preguiçoso. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Nunca esteja cansado para Deus. Nunca. Que Deus nunca cansou de você. Ele sempre te esperou. Ele sempre esteve do seu lado. Seja compulsão, seja um vício, o que você está precisando, peça.
porque você não está aqui por acaso. Se você precisa ter uma libertação de sentimento, de posse, do que você precisa, fale com Deus, peça para o Dr. Almeida. Ele vai te ouvir. Ele sempre quis te ouvir. Basta você se ligar para o espiritual e se firmar em Deus. Se a sua vida não mudar, como diz o ditado, eu dou minha cara a tapa. Porque Deus pode mudar a sua vida, com certeza. Jesus Cristo pode mudar a sua vida, sim. E tirar você do sofrimento, seja ele qual for. Então, peça de coração, peça com amor, porque esse tema não veio aqui em vão, e pode ser mudado a sua vida realmente hoje. Meu muito obrigado. Agora vamos se ligar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É o seu momento com Deus, é o seu momento com o Dr. Almeida. Como está a sua vida? Você tem algum vício, alguma compulsão, que muitas vezes você se sentiu assim, que é mais forte que você? Você já fez fuga de achar que aquilo que você estava adquirindo ia te trazer alegria e felicidade? Trouxe realmente, mas durou quanto tempo? Se você fizer isso com Deus na sua vida, vai durar muito tempo. Essa angústia que o Dr. Almeida me mostra, que você sente, esse aperto no peito, que você luta há tantos anos para tirar, você se sente cobrado, você tem que segurar tudo, e às vezes você sente assim que até a própria família não entende o que você está passando, porque você tem que ser forte. Você tem que ser forte aos olhos do homem. Para Deus, você tem que apenas ser o filho dele, o filho, a filha do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se eu não for essa fortaleza em meus filhos, eu preciso ser. Não, você não precisa ser. Você precisa da visita espiritual, do discernimento, da sabedoria. É do que você precisa. Não tenha pressa para Deus. Entenda a espiritualidade. Fale com Deus agora. Sentimento. Dr. Almeida, conselho espiritual, nós somos tão pequenos para entender a grandeza
controle é necessário na energia espiritual na sua vida. Chega de sofrer angústia e dor. Sabe? Aquela palpitação no coração, parecendo que ia te dar algo. Levante sempre na presença de Deus. Lembre de Deus sempre primeiro na sua vida. Você tem pressa. Deus nunca teve pressa para você. Ele sempre esteve ali do seu lado. Todo o vício, a compulsão, aquilo que te traz uma alegria momentânea, pode cair por terra e você pode ter a felicidade verdadeira. Você precisa sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, eu dou passagem ao Dr. Almeida. Em verdade eu vos digo, tudo o que vive, tudo o que sai de você é realmente o bem esperado. Esta noite, na grandeza divina, alguns passistas serão chamados por mim. Em verdade vos digo, o que ama mais em vossa vida é vosso filho, é vossa mãe, é vosso pai. Em verdade vos digo, para ser um médium, terá que amar o seu próximo como o maior amor de vossa vida. Seres iluminados podem esperar por uma pessoa a vida toda e até o desencarne e a pessoa não conseguir se ligar com ele. O ser iluminado que aguarda desde o nascimento não tem maior ou menor força do indicado do conselho, porque no espiritual a igualdade que não acontece com o ser humano é a mesma, e nenhum ser iluminado faz a ligação sem o mentor, e um grau
mediúnico muito forte para que aconteça. Pelo trabalho do menino, eu concedo seres iluminados para ajudar esta casa. Porém, uma vez que é dado as costas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o ser iluminado não se liga mais a este homem ou a esta mulher. Independe se ele esperava muitos anos ou não. A virtude da grandeza espiritual. Em verdade vos digo, até hoje carrega consigo a superioridade que não condiz com o ensinamento mediúnico. Tolo é todo aquele que pensa ser o que não é. Viver em espírito e em verdade requer uma busca. Os passistas chamados hoje pelo Conselho Espiritual serão iniciados no primeiro mês do ano que se aproxima. Os outros serão chamados no segundo mês do ano que se aproxima. E o menino terá que arrumar tempo suficiente para estar no desenvolvimento. O menino precisa trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar muito, pois tem um auxílio muito grande. Sim, João Victor está aqui para assistir o momento, Lawane também. Em verdade vos digo, se coloque em pé à frente da mesa do alimento. Irani, saúde em igreja. Que a paz e a bênção divina esteja contigo. Se coloque à frente da mesa do alimento. Daniel, eu chamei as duas filhas. Filho, tens o meu agradecimento por vossa dedicação. Tens o meu agradecimento por escolher o caminho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tens o meu agradecimento por carregar contigo um amor por vossa família. Tens o meu agradecimento por ter um coração fraterno. Quando o casar se aproximou e escolheu você, filho,
sabia da grandeza, da sua importância. O conselho espiritual se alegra com o seu desenvolvimento. Meu muito obrigado. Se aproxime da mesa, Giovana. Se aproxime da mesa, Jorge. Se aproxime da mesa, pequena e grande, Clarice. Será em 2 grupos indicado por mim. Em verdade vos digo, não existe a obrigatoriedade ao servir o espiritual. Até o período do início, façam uma reflexão de tudo que deixarão para servir a espiritualidade. Eu não vos digo de questões humanas, eu digo de questões espirituais interior, sendo um homem melhor, sendo mulheres melhores para o desenvolvimento do trabalho. Muito trabalho chegará. Pessoas de vários cantos do país estarão aqui. Nesse momento, também se aproxime da mesa, Adriana. A luta espiritual não é pela carne, e sim pelo espírito. A maior luta que terão é a luta interior, consigo mesmo. Amai o seu próximo como o maior amor de vossas vidas. A partir de hoje, o conselho espiritual, menino, a partir de hoje o conselho espiritual olhará por vocês todos os dias, buscando ajudar na mudança humana, a união entre todos. E também o amor entre todos, não podendo ter uma crítica humana para cada um de vós. Os seres iluminados que estarão em trabalho com todos serão revelados nesta casa. Sim, João Vitor, eu sei que está feliz, filho. Também sei, Lauane. Nesse momento, eu me aproximarei dos passistas e em seguida eles estarão em volta desta casa e será o momento do pedido.
me esqueceria de você. Você eu venho buscar em minhas mãos. O trabalho espiritual, divino como deve ser, precisarão de mudanças interior. Amar ao próximo como o maior amor de vossas vidas, se dedicando ao espiritual, à caridade, à fraternidade, fazendo bem a todos que vos atacam em vossos trabalhos, em vossas vidas, ligando a lealdade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É a oportunidade de mudança humana. Nada pode esconder-se dos olhos espirituais. A transformação de quando entraram nesta casa havia um sentido e um olhar. Tudo deve cair por terra e receber a oportunidade dada da transformação da vida. O Quaresma está dizendo que quer escolher um. Se o conselho permitir, Quaresma, assim será. Essa transformação e a dedicação ao trabalho espiritual tem que vir da alma. Não deverá existir arrogância humana. Não deverá existir nenhum sentimento contrário ao seu próximo. Tendo a lealdade espiritual de cuidar deste lugar que entrará em vários cantos desse país. Mas sempre lembrando que a transformação é necessária para que os seres iluminados façam a ligação. A mediunidade equilibrada não causa transtornos, não sacode corpos, não derruba pessoas, traz a grandeza e a leveza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o dia da consagração, para receberes os seres iluminados, tendes todos a minha bênção, abençoando com todos os anjos do Senhor, todos os conselheiros do conselho espiritual, abençoando a todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Conselheiro, se aproxime do menino. Hermano, debut lento di tutto il corazón. Podré traerle a ti el nombre del Padre, el nombre del Figlio, el nombre del Espíritu Santo. Le che la grazia delle attitudini, di tutto che nunca le falta, la fortuna, la prosperidad, de toda la vida, degli amori. Por eso existe un solo camino que le traga la verdade cujo la vida lhe é buscada através de todo sentimento humano que ligue ao Pai, ao Filho, Espírito.
Senhores passistas, se posicionem em volta desta casa. A todos aqui presentes, eleve o vosso pensamento e faça seu pedido agora. Ao fluir sobre as mãos dos passistas a energia do conselho espiritual, chame o outro menino. Posicione-se também, filho. O que deseja do espiritual? O que faz de vossa vida para o espiritual? Enfermidade humana caia por terra. A prosperidade sobre a vida de todos. O amor seja vivido na sua plenitude. Neste momento, faça vosso pedido. Conselho espiritual, escute o pedido agora. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, pela força que lhe é concedida, através da força mediúnica do meu menino, o fluir acontecerá. A proteção divina sobre ti e vossa família. Tudo que atrapalha a vossa vida, a inveja humana, caia por terra. Que as portas da vitória em sua vida sejam abertas. Que a amplitude de vosso trabalho aconteça. Que a união de vossa família chegue, como eu trouxe o vosso filho, mãe, e hoje ele está de volta em vossa casa. O fortalecimento para o que tira a paz do ser humano com os vícios criados pelo homem e não pelo divino. Em uma só voz a esta casa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendem, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Todos os seres iluminados, a paz esteja com toda a família. O amor divino esteja dentro de cada um aqui presente. Leve a luz a vossos familiares. Auxilie os necessitados, necessitados de beber a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leveza sobre as vossas vidas. Um novo tempo se inicia a todo aquele que quiser ver com a sua própria ótica. Em verdade vos digo, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estarão sobre ti. Nesse momento, saúdem a igreja e os passistas.
todos aqui presentes, espalhando amor. Bebam da água fluida, se alimente da ceia consagrada. Se mantenham na fé. Em verdade vos digo, o conselho nunca deixará de olhar por vós. Aos desencarnados que estão sob acompanhamento, a elevação acontecerá. Lembre-se, não viva o teu próprio eu, mas viva o espiritual. Cuidem do meu menino, cuidem do meu menino. Renascido luz, que Deus possa estar renascendo na vida de todos. Em breve nós vamos ter o Natal, vamos fazer o Natal solidário para as crianças. É o momento de colocarmos para fora o que tem de melhor em nós: a caridade, a fraternidade, o amor de Deus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, da sua família. Amanhã nós vamos voltar com um grupo de estudos, que está sendo uma bênção. Se mantenha no espiritual essa semana. Eu não sei qual foi o pedido que você fez. Se mantenha na fé e você terá a resposta. Meu muito obrigado, Renascido Luz. E vamos agora às canções de encerramento. Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. E a igreja ouve assim: entra na minha casa, entra na minha vida, é fogo e ajuda, sai toda. Quem quiser ficar de pé, fica à vontade. Larga a santidade, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Você vai sempre louvado nessa casa, Senhor. Deixa sair do teu coração, Pai. Canta assim. Oh, Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti
e chamar sua atenção. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, vale tudo pra te seguir. Canta, igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas para todas as vidas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre na vida de cada um, Senhor. Visita cada um agora. Se liga ao espiritual, se liga a Deus agora. Ele está te ouvindo. Ele te ama. Ele deu o filho dele por você, por amor a você. Pede com fé que Deus vai te ouvir, doutor Almeida também, e o conselho espiritual também. Solta a sua voz. Canta com vontade para o Senhor. Louve Jesus Cristo. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. É Deus falando com você. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, meu Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz, Senhor, em cada um que necessita do teu milagre aqui hoje, Pai. Muito obrigado. Compartilhe da nossa ceia da água fluida. Daqui a pouquinho o doutor estará dando a bênção a quem quiser a bênção individual. Muito obrigado, Renascido Luz.